início ao nosso estudo e vibração da noite de hoje, pedindo nesse instante a Deus a presença dos nossos anjos guardiões, daqueles que cuidam de nós, que cuidam de nossa família, pedindo ainda que nos dê sabedoria, compreensão, para que possamos assimilar todo o conhecimento. Para darmos início ao nosso estudo de hoje, faremos a prece ensinada pelo Cristo. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu santo nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixeis, Senhor, cairmos em novas tentações. Livra-nos, Pai amado, de todos os males, que assim seja. O nosso estudo da noite de hoje, do livro 3, capítulo 10, Lei de Liberdade. Dentro da Lei de Liberdade, nós estamos estudando o livre-arbítrio. Livre-arbítrio. Nós vamos repetir a pergunta 848, 847 e vamos até 850. Kardec pergunta se a deformação das faculdades tira ao homem o livre-arbítrio. E aí a espiritualidade responde: aquele cuja inteligência está perturbada por uma causa qualquer, não é mais senhor do seu pensamento. E desde logo, não tem mais liberdade. Essa deformação, frequentemente, é uma punição para o espírito que, em uma existência anterior, pode ter sido vão e orgulhoso e ter feito mau uso de suas faculdades. Ele pode renascer no corpo de um idiota, como o déspota do corpo de um escravo e o mal rico no corpo de um mendigo. O espírito sofre esse constrangimento. O espírito sofre esse constrangimento do qual tem perfeita consciência. E aí está a ação da matéria. Ele pede para a gente ver a pergunta 371, que tem a ver com esse tema. Na pergunta 371, vamos ver o que é que Kardec pergunta à espiritualidade. Ele diz assim: idiotismo e loucura é o tema da pergunta 371. Tem fundamento a opinião segundo a qual os cretinos e os idiotas têm uma alma de natureza inferior? Ele pergunta que se no caso dos cretinos, dos idiotas, se o espírito deles são inferiores, a alma dele é inferior. E aí a resposta é que não, não. Eles têm uma alma humana, muitas vezes mais inteligente do que pensais. O que sofre a insuficiência dos meios de que dispõe para se comunicar, do mesmo modo que o mudo sofre a de não poder falar. Então, a esquizofrenia, a idiotice, a loucura, está tudo
É como se fosse um má funcionamento do corpo para correção de débitos passados. Então, ali é como se fosse um instrumento quebrado, né? Instrumento quebrado que precisa passar por uma correção. Voltando à nossa pergunta, que é sobre o livre-arbítrio, na pergunta 848, Kardec pergunta, continua, né? Dentro desse assunto ainda, a aberração das faculdades intelectuais por embriaguez escusa os atos repreensíveis? Por embriaguez escusa os atos repreensíveis? E ele diz que não, porque o bêbado está voluntariamente privado de sua razão para satisfazer paixões brutais, em lugar de uma falta, ele comete duas. Então, no caso aqui da embriaguez, né? Os atos, ele pergunta se esses atos são repreensíveis. E ele fala que não, porque o bêbado está voluntariamente privado de sua razão. E em lugar de uma falta, ele comete duas. Mas sabendo que qualquer vício, quem abre a porta somos nós, né? Já na pergunta 849, Kardec pergunta: e qual é, no homem, o estado selvagem, a faculdade dominante? Qual é, no homem, em estado selvagem, estado ainda distinto, né? A faculdade dominante é o instinto ou o livre-arbítrio? Vamos prestar bem atenção a essa pergunta, né? Se no estado selvagem, quem é que domina? É o instinto ou o livre-arbítrio? E aí eles respondem que é o instinto. O instinto. O que não, o que não o impede de agir com uma inteira liberdade para certas coisas. Mas, como a criança aplica essa liberdade às suas necessidades. E ela se desenvolve com a inteligência. Por conseguinte, tu, que és mais esclarecido que um selvagem, és também mais responsável que ele pelo que fazes. Então, os espíritos que ainda estão nessa condição de selvageria, de instintiva, né? Ele nunca vai estar só. Deus sempre coloca na família, entre eles, pessoas mais evoluídas, espiritualmente falando, para que possa esclarecer aquele outro que está ainda nessa condição. Então, sempre nós temos a oportunidade de se melhorar. Na 850, pergunta 850, Kardec pergunta o seguinte: a posição social, algumas vezes, não é um obstáculo à inteira liberdade dos atos? Se a posição social não é, algumas vezes, um obstáculo à inteira liberdade dos atos. E aí a espiritualidade responde o seguinte: o mundo tem, sem dúvida, suas exigências. Deus é justo e leva tudo em conta, mas vos deixa a responsabilidade do pouco esforço que fazeis para superar
os obstáculos. Então, Deus não coloca fardos pesados em ombros fracos, né? E também não faz um espírito diferente do outro. Todos têm a mesma origem, simples e ignorantes, e têm o seu livre-arbítrio para tomar as decisões e responder por essas decisões. Então, ele diz aqui: Deus é justo e leva tudo em conta, mas vos deixa a responsabilidade do pouco esforço que fazeis para superar os obstáculos. Então, a superação dos obstáculos, o esforço tem que ser nosso, né? Não é a questão da posição social, não é o caso. O caso mesmo é o esforço que a gente precisa fazer para esses obstáculos ser superados. Então, tá aí, a gente vai até essa pergunta 850, a gente encerra, no caso, o livre-arbítrio, e amanhã nós já vamos iniciar com fatalidade, ainda dentro do livre-arbítrio. Vamos falar amanhã sobre fatalidade. Bom, gente, vamos passar agora para as nossas vibrações, pedindo, agradecendo a Deus, agradecendo ao Mestre Jesus, agradecendo aos amigos espirituais, pedindo nesse instante, intercedendo a misericórdia de Deus por todos os nossos irmãos que nesse momento se encontram em estado de perturbação, de desequilíbrio, aqueles que estão obsediados, que estão fascinados, aqueles que se encontram em depressão, aqueles que se entregaram ao desamor, que nessa entrega, equivocadamente, buscaram o suicídio como saída e encontraram a dor, o sofrimento, o vazio, nada. Nós te pedimos, Mestre amado, te rogamos a assistência dos teus mensageiros a todos esses nossos irmãos que sofrem dia a dia pelas suas escolhas. Misericórdia a todos eles, Senhor Deus. E te pedimos ainda, Pai amado, pelos nossos irmãos viciosos e viciados, a todos aqueles, Pai, que escolheram o mundo do roubo, da barbárie, da sexolatria, da criminalidade, dos vícios lícitos e ilícitos, aqueles que se deixaram escravizar pela drogadição. A todos esses nossos irmãos, Senhor, que se deixaram levar pela fraqueza e que encontraram o sofrimento. Misericórdia a todos eles, para que caiam em si, busquem o arrependimento, busquem a correção, busquem ajuda em Deus. E para aqueles, Senhor Deus, que estão doentes da alma e do corpo, estando hospitalizados nas UPAs, nos PSF, nas policlínicas, nas emergências hospitalares, nas salas vermelhas, nas salas cirúrgicas, nas salas de diagnóstico, nas UTIs, aqueles que estão com doenças em fase final, aqueles outros que estão doentes em seus lares, que perambulam pelas ruas, sem condição de comprar medicação, de ir ao médico.
misericórdia a todos eles, Senhor Deus. Que os teus mensageiros possam alcançar. Que tu possas, meu Deus, tocar o coração daqueles que podem ajudá-los. E assim, Mestre amado, queremos te pedir pelos nossos irmãos que estão em tratamento, nosso irmão Clarival Vidal, o nosso irmão Halster Amorim Alfano, o nosso irmão Valdomiro Oliveira Amorim, o nosso irmão Edivaldo Rodrigues dos Santos, o nosso irmão Israel Romualdo dos Santos, que aguarda por cirurgia, por tratamento, que a tua misericórdia, Senhor, envolva o nosso irmão, porque tu, Pai, sabe o momento certo. Que toque os corações dos médicos, para que venha o auxílio dentro das necessidades, Senhor. Te pedimos ainda pelo Daniel Fecto Dutra, que se encontra internado no Hospital São Rafael, em Salvador, na UTI 4. A esse irmão, Senhor, que precisa das nossas vibrações, do nosso amor, que ele possa ser irradiado pelas energias do bem, para que tenha coragem, resignação, tolerância, de passar por essa prova difícil e superar. E pedimos ainda pelos familiares que aguardam pela recuperação, pelo desfecho dessa prova difícil, Senhor. Que tu possas, Mestre amado, enviar teus mensageiros para aliviar e para amparar o nosso irmão Daniel e seus familiares. Te pedimos ainda, Senhor Deus, pela nossa irmã Gleice Mascarenhas, que também passa por um tratamento de saúde, para que ela tenha êxito, que ela possa encontrar força em si, a coragem, a fé, a esperança, para que dê continuidade à sua vida. E assim, amado Mestre Jesus, queremos envolver em nossas orações os médicos, enfermeiros, técnicos, pessoal de limpeza, vaqueiros, todos os profissionais da saúde, toda a equipe do SAMU, toda a equipe do Corpo de Bombeiro, toda a equipe de policiais, a esses profissionais, Senhor, que escolheram cuidar do outro, que eles recebam a tua proteção, o teu amparo, para que se doem e acolha todos aqueles que chegam necessitados dos seus conhecimentos. Eles possam ser amorosos, justos para com todos. Te pedimos ainda, Mestre amado, por todos os presidentes em todos os países, para que eles possam ter a tua proteção, Senhor. A esses irmãos que escolheram como missão ser presidentes, ser autoridades para responder por tantos. Essa missão tão difícil, para que eles possam ter coragem, força, sabedoria, que eles possam, Pai amado, despertar
a consciência para as suas tomadas de decisões. Não só os presidentes, mas todas as autoridades que se reúnem para juntos tomar decisão. Que eles sejam alertados, Senhor, durante o descanso do corpo, pelos seus anjos guardiões, para que caiam na responsabilidade que assumiram e possam fazer o melhor pelo outro, possam ter atitudes dignas e possam, Senhor Deus, buscar meios sensatos, através do diálogo, para a pacificação do planeta. Que as tuas bênçãos de amor e luz envolvam a todos esses nossos irmãos presidentes, para que eles possam tomar caminhos nobres. E assim, Senhor Deus, Mestre Jesus, nós te agradecemos e te pedimos o teu amparo e a tua proteção para todos nós, para todo o nosso grupo e familiares, para que possamos ter uma noite tranquila, um repouso renovado. Que a nossa água, Senhor Jesus, seja fluidificada, servindo de medicamento a todos nós.